Hello, everyone. Welcome for today's webinar. My name is Kevin Bem-vindos ao Valenzuela, and I'm a seminário current de member of the hoje. O committee, meu nome and I'm é a former Kevin steward for the World e Council of eu Churches. Also, a current member of the Season of Creation Youth Committee. I am from the Philippines, and gostaria I'm de a lhes former dar youth as leader of the United boas-vindas. Methodist O meu Fellowship, nome and é. I'd like to Eu welcome sou everyone once das again, as I will Filipinas take the lead for today's webinar. e serei o anfitrião de Following the week vocês of no prayer for webinário de Christian hoje. unity celebrated in the Northern Depois Hemisphere, da, cria... we began in da... February the Season of Creation preparation by launching this year's theme Depois symbol. da Semana de Oração Now, pela following Unidade the week dos of prayer for Cristãos Christian unity, eh, celebrated in the Southern Hemisphere with the Feast no of Hemisfério Pentecost, Norte, no we início de continue our fevereiro, journey of nós preparation by launching the continuamos a nossa celebration guide. jornada para a preparação. The World Environment Day O this year mundo, marked the launch of the o Dia 2023 Season Mundial of do Meio Creation Ambiente celebration. hoje vai estar fazendo, For the first time ever, ah, we are launching the celebration guide in several languages pela primeira simultaneously, vez estamos giving all communities enviando. worldwide the opportunity to prepare for this year's season with time. Our webinar agenda will follow the sections of the celebration guide. The webinar is A being live agenda do streamed in nosso simultaneous webinário translation. vai seguir You can join us through o guia de celebração. Vocês seasonofcreation.org. podem Again, that's acessar o nosso site seasonofcreation.org. seasonofcreation.org. We will begin with the prayer to be led by Reverend Vamos Royce Mass começar of the Green com Anglicans, a oração the co-chair of the Season of Creation Steering Committee, to be followed by e a video prepared by John Paul Roberts. depois vamos começar com a reverenda Raquel Marsh e depois veremos um vídeo. Creator of all. Criador de tudo, da sua comunhão de amor, and the whole cosmos came into being. brotou a vida como um On this poderoso earth rio e of todo o overflowing cosmos love, surgiu. the Nesta Word was terra de made amor flesh and went transbordante, o forth with the Verbo se fez life-giving carne e waters, partiu com as águas proclaiming peace and vivificantes para justice for proclamar a all paz creation. e a justiça para toda a You criação. called human beings to till Tu and keep chamaste your os seres garden. humanos a You cultivarem placed e us into manterem teu right jardim. relationship with each Tu nos creature, colocaste but we num failed to relacionamento listen correto to com the cries of cada the earth criatura, and mas the não cries of the most conseguimos ouvir os vulnerable. gritos da terra We broke e with os the flowing gritos dos communion mais of love vulneráveis. and sinned Rompemos com against a you by comunhão not fluida do safeguarding the amor conditions e for life. pecamos contra ti ao não We proteger as lament the condições loss de of our vida. fellow species and their Lamentamos habitats. a perda We de grieve the loss of de human nossas espécies cultures, irmãs e along de with the seus lives and hábitats. livelihoods that have been Lamentamos displaced a or perda de perished. culturas And humanas, we ache as at the vidas e sight os of an meios de economy of subsistência que death, foram war, and deslocados, violence ofereceram e that sofremos we ao have ver uma inflicted economia on de morte, ourselves and guerra on e the earth. violência que infligimos a nós Open our mesmos e ears à to your terra. creative, Abre reconciling, and nossos ouvidos sustaining à word tua palavra that calls criativa e to us through the book reconciliadora of que nos Scripture sustenta and e the que book nos of fala por creation. meio das Bless Escrituras e do us once livro da again with your criação. life-giving waters, Abençoa-nos uma vez so that the mais com tuas Creator águas Spirit may let vivificantes, para que o justice and Espírito peace Criador flow in faça a our justiça hearts e a paz and fluírem em overflow nossos into all corações e creation. transbordarem em toda a Open criação. our hearts to receive the Abre nossos living waters corações of para God's receber as águas justice and vivas da peace, justiça and e to da share paz it with our suffering de brothers and Deus e sisters, all compartilhá-la com creatures nossos irmãos around e us, irmãs, and all sofredores, creation. com as criaturas ao Bless nosso us redor to e walk toda a together with criação. all people of goodwill, Abençoa-nos para so that the caminharmos mighty juntos com streams todas of the as pessoas living de boa waters of vontade, God's para que justice and as peace muitas may correntes de become a águas vivas mighty da river over justiça all the e da earth. paz de Deus se In the tornem um name of the poderoso one rio who came to para toda a proclaim good terra. news to all Em nome daquele creation, que veio para Jesus proclamar a boa nova Christ. a toda a Amen. criação, Jesus Cristo. Amém.
We shall go with the faith leader's invitation, which will be led by Dr. Luke Andranus from the World Council of Churches and a member of the Season of Creation Steering Committee. Every year, different high-level religious leaders join the voices to invite the whole Christian family to participate in Season of Creation. Through prayer, practical advocacy, and sustainable actions, this 2023 Season of Creation can prophetically renew our ecumenical unity and care for our common home. The faith leaders involved this year are the following: Cynthia Moe Lobeda from Pacific Lutheran Theological Seminary of California, Lutheran University; Bishop Olivia Graham, Diocese of Reading Church of England; Reverend Faith Whitby, Bishop of the Central District Methodist Church of Southern Africa; Reverend Professor Dr. Jerry Pillay, General Secretary of the World Council of Churches; Priyanka Gloria Gupta, the World Communion of Reformed Churches; Jasmine Kwong from the Creation Care Catalyst Lausanne Movement; Sister Alessandra Smerilli, Secretary of the Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development; Rudelmore Bueno de Ferra, General Secretary of the ACT Alliance; Reverend Dr. Rima Nasrallah from the Middle East Council of Churches. As part of the journey of preparation for this year's season, we would like Para o to tempo da share criação now deste ano, gostaríamos de video compartilhar that agora was um vídeo prepared by the World especial Council of que foi Churches preparado for the pelo occasion Conselho of the Mundial de release Igrejas of por Pope ocasião da Francis' message divulgação for da Creation mensagem Day on do September Papa 1st. Francisco para o Dia da We Criação will em 1º listen de to the setembro. General Secretary of the Ouçamos World Council o of Churches, secretário-geral do Professor Conselho Dr. Mundial de Igrejas, Jerry Dr. Pillay, Jerry Pillay, showing how Season of Creation is a mostrando como o powerful tempo da moment criação é um for momento ecumenical poderoso para a unity unidade and care for ecumênica e creation. cuidado com a criação. Sisters and brothers, today Irmãs e we, the World Council of irmãos, Churches, are honored to be hoje part of nós this do press Conselho Mundial de conference to Igrejas present estamos the message honrados of de Pope Francis apresentar for the World deste Day of evento Prayer for the Care of Creation on September depois 1st, da 2023. apresentação do Papa Let justice Francisco and peace flow is do the theme, texto para with the symbol o of a Dia mighty Mundial da river Criação. inspired from the Holy Scripture Que a in Amos justiça e a chapter 5, paz verse 24, fluam é o which tema says, "But deste let ano, justice que é roll on inspirado like em a river, Amós, que righteousness like a diz que a never-failing stream." justiça From September flua 1 till como um October rio. 4, Christians around the De world are 1º de praying and setembro a 10 de caring for outubro, os creation. cristãos do The mundo inteiro beginning and the estão end date of Season of Creation começando are linked a with concern rezar, for vão creation in cuidar, the vão Eastern rezar and e Western agir pelo traditions cuidado da of criação. Christianity, respectively. September 1st E was No proclaimed as a 1º de day of prayer setembro, o dia for the 1º de environment setembro foi by the proclamado late como Dia ecumenical de patriarch oração pelo, Demetrius I in pelo meio ambiente, 1989. On pelo October 4th, patriarca Roman Catholics and other ecumênico churches from the Demetrios. Western traditions Outras, commemorate Francis of Assisi, outras known to many as igrejas the author of cristãs Canticle ocidentais Creatures. comemoram São Francisco de Throughout the Assis no dia years, 4, que ele major é Orthodox Catholic, autor Protestant, do and Cântico Anglican das organizations Criaturas. have joined E to encourage as the 2.2 billion organizações Christians worldwide to se pray and act juntaram, on ecological muitas issues. organizações Season for cristãs se juntaram a Creation is an nós, ecumenical convidando-nos movement a rezar. started from the O tempo da recommendation of the Third criação é um European movimento Ecumenical Assembly ecumênico in Sibiu in que 2007, foi and they recomendado em adopted the 2007 following pela year by the Assembleia World Council of Ecumênica Churches das Central Igrejas e Committee. foi adotada pelo In comitê, 2015, Pope Francis has designated pelo September 1st as a World Day o of Comitê Prayer Mundial de for Care Igrejas. of Creation E for the dia 1º de worldwide setembro Roman depois foi Catholic Church as instituído well. pelo Papa This year, Francisco Pope Francis's como Dia message on the Mundial de season of Oração pelo creation Cuidado da Criação, urges também all para os Christians and all católicos. E people of neste goodwill ano, to unite, o Papa like Francisco e diverse o Tempo religious da streams, Criação to build a mighty pedem que river of todos os ecumenical cristãos do mundo inteiro life-saving movement se unam and como act together riachos by prayers and deeds for the afluentes, protection of God's distantes para creation. um rio da We are living criação. in the outbreak of climate Estamos crisis and vivendo biodiversity no extinction, início de uma which crise threaten de the
meio ambiente, do clima e da biodiversidade. Dada a urgência da nossa crise social e ecológica, resultando da ganância humana ilimitada, nós estamos juntos com o Papa Francisco chamando a conversão ecológica mundial. Somos chamados a amar toda a criação, especialmente os pequenos, as vítimas dos pecados ecológicos do ser humano. E juntos, no tempo da criação, nós convidamos a todos a correrem como um rio de paz e justiça e falar para as comunidades mais impactadas pela injustiça climática e perda de biodiversidade. Nós louvamos a iniciativa do Papa Francisco a se unir a nós nessa oração pela justiça e a paz. E em nome de todas as famílias de comunidades religiosas, nós queremos correr como tributários para formar um rio poderoso, o Conselho Mundial de Igrejas e o seu comitê diretivo e consultivo uniu 352 igrejas e todos os seus membros são chamados à unidade visual, chamado à missão, evangelismo e a evangelização. E somos chamados também a manter a integridade da criação. Em colaboração com o Movimento Laudato Si e outros parceiros ecumênicos, o CME está promovendo o cuidado da criação ao facilitar a oração anual do tempo da criação e permitindo a participação de comunidades marginalizadas e indígenas, fazendo escolas ecológicas em parceria com outras instituições e também participando da Convenção Quadro da ONU para a mudança do clima e a diversidade biológica, promovendo também paróquias verdes e chamando as comunidades e igrejas a uma vida de justiça ecológica e também engajando bancos para agir com relação ao clima, sendo responsáveis financeiramente pelo clima. E chamamos a todas as igrejas a lutar pela unidade no cuidado da criação. Somos interdependentes como criação de Deus e como o amor de Cristo move o mundo, nós somos chamados a uma metanoia ecológica e a renovar a nossa relação com a criação que se expressa na nossa vida prática. Como povo de Deus, o Conselho Mundial de Igrejas representa mais de 580 milhões de cristãos no mundo inteiro e amplifica a mensagem do Papa Francisco para trabalhar e rezar juntos no espírito ecumênico por toda a criação, como parte desse rio poderoso de paz e justiça. Para a glória de Deus, nós compartilhamos o objetivo de chegar à justiça ecológica, como Jesus rezou por seus seguidores e discípulos, para que todos sejam um, para que o mundo creia, como é dito em João 17, versículo 21. Obrigado e Deus os abençoe. Agora nós temos a apresentação do tema e do símbolo, e para isso eu chamo Cristina Leanho, que é a diretora adjunta do Movimento Laudato Si. Saudações de perto do rio Hudson. O tempo da criação é um sinal de esperança e renovação, em que nós somos chamados pensar num tema para o tempo da criação, e esse tempo também promoveu o guia de celebração, incluindo os momentos ecumênicos de oração.
O tema deste ano, que a justiça e a paz fluam como um rio, foi escolhido pelos jovens membros do nosso Comitê Ecumênico Diretivo do Tempo da Criação para destacar o vínculo entre relacionamentos corretos e uma ação correta. Foi um processo sinodal envolvendo sessões de escuta dos jovens, escuta do comitê consultivo e escuta do comitê diretivo. Este processo em si já era um sinal do símbolo deste ano, daquilo sobre que nós estávamos focando, que a paz e a justiça fluam como um rio. Um poderoso movimento reunido por nossas ações convergentes como afluentes que se unem para formar um poderoso rio. O símbolo deste ano nos chama a todos a agir com coragem e neste 5 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente com foco nas soluções para a poluição plástica. O tema deste ano, proposto pelo PNUMA, destaca a necessidade urgente de governos e indústrias implementarem mudanças sistêmicas para acabar com a poluição plástica. Como é significativo para nós lançar nosso guia do tempo da criação neste mesmo dia, sabendo o impacto que os microplásticos têm nos rios de todo o mundo e das diferentes espécies e comunidades que dependem desses rios. As nossas orações, sermões e liturgias devem clamar por justiça, não apenas para os humanos, mas para toda a criação. A justiça aliada à paz nos chama ao arrependimento dos nossos pecados ecológicos e à mudança das nossas atitudes e ações. A retidão exige que vivamos em paz, sem conflito com nossos vizinhos humanos e construindo relacionamentos corretos com toda a criação. Paz, ou shalom, envolve não apenas a ausência de conflito, mas relacionamentos positivos e vivificantes com Deus, nós mesmos e com nossos vizinhos humanos e toda a criação. A emergência climática e ecológica de hoje afeta os mais vulneráveis, muitos vivendo nas nações menos ricas que contribuíram com menos emissões. Os povos indígenas representam 5% da população mundial e protegem quase 80% da biodiversidade remanescente no mundo. As comunidades indígenas que reconhecem a sacralidade dos elementos naturais e assim vivem como a personificação de um modo de vida interligado, expressando uma parceria entre as pessoas e a vida da Terra, tem muito a ensinar ao resto do mundo. O profeta Isaías proclama: eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Então, neste tempo da criação, ao refletirmos sobre a justiça e a paz que fluem como um rio, nós rezamos para que as nossas ações reconheçam a interconexão e interdependência de toda a criação, né? Que nós possamos aprender da Declaração Universal dos Direitos dos Rios, parte de um movimento para reconhecer os direitos inerentes à Mãe Terra. Como família ecumênica, podemos nos envolver nessas ações e contribuir para que a teia da vida seja preservada e cuidada. Agora teremos a apresentação sobre como celebrar o tempo da criação, que vai ser dada pelo Dr. Paulo Etti, da Aliança Anglicana e membro do Comitê Consultivo do Tempo da Criação. Olá a todos vocês, é um prazer compartilhar esse momento. Vamos ver muitas ideias no guia, incluindo fotos e figuras. E eu gostaria de destacar algumas delas. E, em primeiríssimo lugar,
Vamos deixar fluir a criatividade, né? Vamos deixar fluir a inovação, que sejamos ousados, reorganizar o formato e a arquitetura das nossas reuniões nas igrejas, que elas incluam a natureza, as pessoas e os símbolos que representam o nosso cuidado da criação e a nossa ânsia pela justiça climática. Então, quando vocês organizarem qualquer reunião ou oração, introduzam o tema, o símbolo, apresentem o versículo bíblico e falem sobre isso. Brevemente introduza e explique o tema e o símbolo e depois dedique alguns minutos a começar um diálogo com a congregação e o grupo com o qual você vai falar sobre como eles se sentem ao ver esse símbolo e que ideias, o que vem à mente dessas pessoas quando elas escutam esse versículo bíblico. Claro que estamos falando aqui que é de 1º de setembro a 4 de outubro, mas, por favor, comecem a preparar essa celebração já, quando vocês estiverem com o guia em mãos. E tragam os símbolos dentro da igreja, talvez um recipiente de água onde você pode, ou plantas que você possa levar. Coloque no altar para que o símbolo fique visível e presente em todas as nossas celebrações comunitárias ou da igreja. Vocês podem decorar a igreja com plantas, com frases, com cards, com laços, com um pedaço de papel, para que a comunidade possa transbordar com a visão daquilo que está rezando. E também, por favor, em todas as reuniões e liturgias que fizerem, inspiram o símbolo e os versículos da Bíblia, especialmente em PowerPoint e materiais escritos desse tempo da criação. Também não nos esqueçamos que a biodiversidade faz também a nossa relação de seres humanos com o resto da criação. Todos nós somos criação. Então, convide as pessoas a se tocarem umas outras quando isso for apropriado culturalmente, ou olhar uns para os outros, tocar a terra e talvez dizer a frase, eu te vejo, eu te reconheço, e olhar nos olhos. Convide as pessoas durante as catequeses, estudos bíblicos, a desenhar aquilo que vem à mente delas quando escutam o versículo bíblico, quando vem o símbolo, e vocês podem fazer isso também durante o ofertório do nosso serviço. Vocês podem oferecer todos esses desenhos para que essa conversação seja muito visível. Também incentive as pessoas a rezar muito, claro, e a criar orações. As orações são momentos de falar com Deus e silenciar para que Deus fale conosco, mas também são momentos excelentes para falar em voz alta sobre o que é a injustiça ambiental, o que nós podemos fazer e o que nós queremos que as pessoas façam. Então, escrevam orações, mandem para os seus políticos, para que ajudem o trabalho de advocacy sobre o qual vamos ouvir falar, e também convide líderes ambientais ou líderes bispos das suas comunidades, não somente os cristãos, mas qualquer pessoa que lute pela justiça ambiental, para que eles falem sobre o que fazer, o que pode ser feito. Então, tem algumas pessoas que dizem, isso não pode ser feito, vamos provar que elas estão erradas. Façam isso também. Quando vocês fizerem procissões na sua comunidade, tentem trazer símbolos da comunidade ou de uma área prejudicada, uma área maltratada, para ajudar a comunidade a se engajar, a ver, tocar e a
vai estar mais comprometida. Vocês vão achar várias dessas ideias no guia, nas últimas páginas do guia. Então, por favor, entre no site seasonofcreation.org, em todos os idiomas que você vai achar a tradução, e você pode fazer o download do guia e ter algumas ideias. E, por favor, inscrevam suas atividades, compartilhem as suas ideias com todos nós. Nós ficaremos muito felizes de ouvir vocês falarem sobre o que estão fazendo, para que possamos aprender uns dos outros e ser criativos. Que todos tenham um excelente tempo da criação. Obrigado. Agora, para falar sobre advocacy, nós vamos chamar a Patrícia Moncal, que é do Conselho Nacional de Igrejas nas Filipinas, e do co-presidente da Juventude da Comunidade de Prática Global ACT Alliance. Bom dia ou boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Moncal, sou trabalhadora humanitária, ativista de justiça climática e ativista de direitos nas Filipinas. Meu país, como vocês sabem, é propenso a desastres e altamente vulnerável às mudanças climáticas. As pesquisas mostram que nós tivemos o maior número de eventos climáticos extremos globalmente nos últimos 20 anos. Eu tenho 27 anos agora. Isso significa que a minha geração e eu crescemos com o maior número de inundações, crescemos com desastres atrapalhando nossa educação, com medo de sermos varridos pelas inundações furiosas que vemos a caminho da escola. Também estamos testemunhando agora rios de sangue, sendo um dos países mais mortais do mundo para os defensores do meio ambiente, tendo enormes perdas na biodiversidade e tendo muitas mortes de indígenas. Mas este não é o caso apenas das Filipinas, este é o caso de toda a terra habitada, a nossa casa comum, a nossa oikumene. E esta é a questão que nós, a criação, devemos enfrentar. Como transformar esses rios de inundação e sangue num mundo que flua com justiça e paz? Como tema que a justiça e a paz fluam, o guia de celebração do Templo da Criação enfatiza que o objetivo final deve ser a paz, e que a paz na Terra e entre a criação exige justiça. Somos convidados a ver que a crise ecológica e climática nasceu de um sistema injusto, onde existem grandes desigualdades, onde existem centros e margens, e onde existem o norte global e o sul global. O guia de celebração também aponta a nossa direção, a nossa perspectiva para os sinais de esperança entre nós. E há 2 sinais de esperança para a criação que aconteceram no ano passado. Na COP15 sobre a biodiversidade, foi adotado um acordo histórico do quadro da biodiversidade global de Kunming, Montreal. Ele visa abordar a perda de biodiversidade, restaurar ecossistemas e proteger os direitos indígenas. Na COP27 do ano passado também, o compromisso de criar uma instância de perdas e danos foi uma vitória difícil de nações vulneráveis, seus representantes e aliados. Depois de 3 décadas em construção, este foi um primeiro passo muito importante para bilhões de pessoas, particularmente no sul global, para levar a elas justiça. Para levar justiça a elas. Pessoas que enfrentam secas extremas, supertufões, inundações e aumento do nível do mar. Temos lutado contra grandes poluidores que bloqueiam esforços de responsabilização, atrasam ações, diluem soluções e quebram promessas. Desnecessário dizer que temos uma grande batalha à nossa frente, porque estes são apenas remédios para os sintomas de uma crise que é sistêmica. Precisamos unir guias de celebrações como essa para nos inspirar e convidar mais pessoas e comunidades a propagarem nossos apelos. Este guia nos une fortemente em direção aos nossos objetivos de advocacy.
ao expandir essa causa pelo cuidado da criação, nós pensamos na justiça climática e também a biodiversidade. Nós precisamos garantir que o financiamento justo seja alocado com base na prestação de contas e na responsabilidade diferenciada, sem condicionantes coloniais vinculados ao sul global. À medida que nos aproximamos do aumento da temperatura, que vai para 2,8 graus Celsius, é urgente ser firme e manter 1,5 grau vivo nas nossas chamadas de advocacy. Pela biodiversidade, devemos nos certificar de que nossos governos estão dando passos fiéis e importantes que protejam a criação. Isso significa o fim dos combustíveis fósseis, o fim da extração massiva de recursos, como a grande mineração liberalizada no sul global, e o fim dos ataques contra os defensores do meio ambiente e comunidades indígenas que protegem a nossa criação. Vamos maximizar esse guia para unir as pessoas para que entrem em ação e tornem a justiça e a paz alcançáveis. Para encerrar minha reflexão, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem em vídeo do secretário-geral da ACTA Alliance, Rudelmar Bueno de Faria. As nações do Sul Global que estão trabalhando juntas há mais de 30 anos conseguiram uma vitória na COP27 para que as outras nações se deem conta de que é responsabilidade delas pagar por perdas e danos. As recentes decisões da COP15 para proteger a biodiversidade também são cheias de esperança e demandam uma perseverança igual. Essas vitórias foram vencidas por aqueles que têm menos poder, mas que trabalharam juntos. Juntos, podemos ter um rio poderoso de justiça e paz que traz nova vida à Terra e às gerações futuras. Um rio que pode mover montanhas de injustiça. Como uma família ecumênica, podemos nos envolver nessas ações que contribuem para garantir que a teia da vida seja preservada e cuidada. Agora vamos ouvir a chamada à ação que será feita pela Suzana Moreira, do Movimento Laudato Si, co-presidente do Comitê Diretivo do Tempo da Criação e do Comitê de Juventude do Tempo da Criação. Obrigada, Kevin. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos vivendo um momento histórico. Como o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas mencionou, estamos vendo essa jornada de celebração do tempo da criação desde 1989, quando o patriarca Dimitrios I e o Conselho Mundial de Igrejas e a Igreja Católica Romana e outras, muitas denominações cristãs estão trabalhando juntas. Estamos vendo essa jornada belíssima nesse ano, de uma maneira especial, pela primeira vez em todas as celebrações do tempo da criação, como o Kevin mencionou no início, nós estamos lançando o guia de celebração em várias línguas no mesmo dia. É impressionante isso. Estamos dando a oportunidade para comunidades cristãs do mundo inteiro comecem a se preparar ao mesmo tempo para realmente construir esse rio poderoso de justiça e paz. Então, convidamos vocês a acessarem o site seasonofcreation.org, como vocês veem na tela, inscrevam-se para começar a receber notícias, e quando vocês começarem a planejar suas atividades ou eventos, inscrevam-se para que nós possamos dar a maior visibilidade possível a esse movimento por justiça e paz, para que todos nós, no mundo inteiro, possamos ver as diferentes atividades que estão acontecendo no
no tempo da criação este ano. Sejam criativos, inspirados, assim como nós fomos inspirados pelas palavras que ouvimos hoje. E para inspirar vocês ainda mais, vamos compartilhar um vídeo especial que foi criado este ano. Em primeiro lugar, para pensar no significado da celebração do tempo da criação e para nos preparar. Por que trabalhamos juntos? Algumas pessoas dizem que é tarde demais. Algumas dizem que estamos afogando, que os nossos lares estão pegando fogo, nossos ecossistemas estão perdidos, que a injustiça vai prevalecer. Mas todos os nossos diferentes rios brotam e fluem poderosamente para o mesmo mar. Somos testemunhas da fé. Somos testemunhas da esperança. E somos testemunhas do amor. Juntas, podemos caminhar em comunhão como povo de Deus para deixar a justiça e a paz fluírem. Prepare seus corações, preparem as suas comunidades. Então, inspiradas, tendo ouvido esses excelentes apresentadores hoje, convidamos vocês, compartilhem nas redes sociais como vocês vão celebrar o tempo da criação neste ano. Use a hashtag Tempo da Criação. Façamos este movimento pela justiça ecológica visível para o mundo todo. Queremos muito ouvir como vocês vão celebrar, ouvir as suas histórias, para que nós também possamos compartilhar com a hashtag, para ter feed para as redes sociais. Nós teremos também um formulário no site em que vocês podem preencher, compartilhar, contar sua história, compartilhar suas imagens. Então, por favor, compartilhem tanto quanto puderem, para que nós possamos tornar esse tempo da criação o mais profético de todos até o momento. Obrigado, Susana. Agora nós vamos ouvir a bênção de encerramento deste webinário, que vai ser feito pelo Padre Antoine Al-Amar, diretor do Departamento Teológico Ecumênico do Conselho de Igrejas do Oriente Médio. Uma bênção final inspirada no Salmo 104. الملتحف بالنور كرداء الباسط السماء كخيمة الذي جعل المياه سقف علاليه وسحاب السماء مركبة له. Que todos tenhamos essas nuvens, que todas as correntes de água fluam por entre as montanhas e dê água a todas as criaturas. Que o céu seja esse ninho de água, que nós possamos cantar como aves, que a terra esteja satisfeita com o fruto do teu trabalho, desde o Líbano, a todas as árvores que sejam plantadas, que foram plantadas e regadas. São grandes as tuas obras, Senhor, a tua sabedoria. Envia teu Espírito para que sejam criados e para que nós
a nós, por favor, طول nos حياتنا dê, وننشد لك dá-nos ما as tuas دمنا bênçãos para que a paz باسم seja para الآب toda a vida, que والابن possamos cantar teus والروح القدس. louvores, no nome do آمين. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. We are now at the end of our webinar. Agora nós chegamos ao final do nosso webinário e antes de nos despedir, eu gostaria de agradecer a todos vocês que compartilharam este momento conosco, os organizadores, os apresentadores que compartilharam seu tempo e seu apoio e para todos e a todos aqueles que colaboraram conosco. Ao encerrar, nós teremos uma canção de encerramento que é um envio a todos nós para a missão. This is a new begin, sowing the seed of peace to live in harmony. Show me creativity, working together to save by your diversity. Defender of creation, don't walk away, never forget the earth. We are a part of a single human family. Slow down the climate change, changing your lifestyle and imagination. Defenders of nature, don't give up. Listen, peace and justice flow like a river on the way in a desert. Listen, carefully, I'm doing a new thing. We will not be aware of it. Now it's time for the season of creation. 2020.